Afinal, o que são rinossinusites? Tá? As chamadas sinusites, que o pessoal leigo costuma falar, o nome técnico na verdade é rinocinusite, por quê? Porque a gente sempre tem uma inflamação da mucosa do nariz, que a gente usa o prefixo rino, junto com a inflamação da mucosa dos seios da face. Então, as rinossinusites são infecções muito prevalentes. Estima-se que 1 a cada 7 pessoas, no período de um ano, é sujeita a um quadro de infecção deste tipo. E a rinocinusite a gente distingue de 2 maneiras. Eu tenho as rinossinusites agudas e as rinossinusites crônicas. Essa divisão a gente faz baseado no tempo de semanas que a pessoa é acometida. Quando a pessoa tem rinocinusite por mais de 12 semanas, a gente fala que ela tem uma rinocinusite crônica. As mais comuns são as rinossinusites agudas, que duram menos de 12 semanas. Essas rinossinusites agudas a gente tem que saber diferenciar quais são as virais e quais são as bacterianas. Por que isso é importante? Porque quando eu diferencio a rinocinusite viral da bacteriana, eu consigo determinar qual paciente que vai precisar tomar antibiótico. Na maioria dos casos, 90% das vezes, as infecções por sinusite são virais, ou seja, não precisa tomar antibiótico. Então, o papel principal do médico é saber fazer essa diferenciação. Tá? E o que pode causar a sinusite, a rinocinusite? Quais são os fatores que levam ao maior risco? Tá? Então, eu vou citar alguns aqui. Contato com pacientes que têm infecção respiratória. Tá? Qual um exemplo que eu posso dar? Crianças que frequentam escolinha ou creche. Geralmente, criança na faixa etária infantil, os coleguinhas costumam ter vários episódios de resfriado, até mesmo de sinusite, e as crianças compartilham brinquedo, compartilham colher, copos, e acabam levando esses germes para casa e o pai e a mãe acabam ficando doentes. Outro fator de risco importante, meses de inverno, meses mais frios. Por que isso? A gente costuma dar preferência nessa época do ano a locais com menos ventilação, locais mais aglomerados. Essa aglomeração de pessoas, locais menos ventilados, facilita com que os vírus e as bactérias se disseminem no meio. Exposição a irritantes, por exemplo, fumaça de cigarro, fumaça de queimada. Então, a exposição a esse tipo de fumaça predispõe a rinossinusites. A poluição do nosso dia a dia, a gente vive numa cidade bastante poluída, isso também prejudica e é um fator de risco importante para sinusites. Alterações anatômicas. Pacientes que têm alguma alteração no nariz ou nos seios da face também têm maior predisposição a vir a ter sinusites. Qual que é a maior alteração anatômica, a mais importante, a mais frequente? É o famoso desvio do septo. Quando o paciente tem um desvio do septo nasal, ele não respira adequadamente com o nariz, além de não respirar, o nariz não drena adequadamente a secreção ali produzida. Então, isso predispõe também a um quadro mais frequente e um maior número de casos de sinusite. Qual outro fator de risco? Alergia. Paciente que tem rinite alérgica pode começar um quadro de sinusite após uma crise de rinite. Ele se expôs a um determinado alérgeno, seja ácaro ou pelo de algum animal, ficou com uma inflamação no nariz e aquilo desencadeou um quadro mais arrastado e um quadro infeccioso a seguir. E procedimentos odontológicos. Às vezes, alguns procedimentos odontológicos, procedimentos dentários mais invasivos, podem levar a uma sinusite de causa odontogênica. Tá? E como que a gente trata na maioria das vezes? Na maioria dos casos, como é viral, a gente não precisa lançar mão dos antibióticos. Então, a lavagem nasal com soro fisiológico é muito importante. O uso de analgésicos é extremamente importante, porque muitas vezes o paciente tem uma dor na face, uma dor no rosto, uma dor de cabeça. O uso do descongestionante nasal é muito importante, haja vista que o paciente pode muitas vezes ter como principal sintoma a obstrução. E os antibióticos a gente deixa para um momento que quando conseguimos determinar que esse é um quadro bacteriano. Qual o antibiótico mais usado? São os antibióticos beta-lactâmicos. Qual é o antibiótico beta-lactâmico mais usado? É a famosa amoxicilina. Ainda é a primeira escolha no mundo inteiro para esse tipo de infecção. E quando que a gente pode saber ou imaginar que estamos diante de um quadro de sinusite? Os principais sintomas são obstrução nasal, nariz entupido, congesto, geralmente dura mais do que um dia, a presença da rinorreia, que é o nariz escorrendo,
A secreção geralmente chama mais atenção porque ela deixa de ser transparente, passa a ser branca, amarelada. Dor no rosto, dor na face. A dificuldade de sentir cheiros é um sintoma importante. E nas crianças eu posso ter tosse. Das complicações da rinocinusite, elas são muito pouco frequentes, ainda bem no nosso meio. Mas eu posso ter complicações sérias, como meningite, eu posso ter uma infecção de sistema nervoso central, um abscesso intracraniano, e muitas vezes eu tenho uma exacerbação do processo infeccioso para dentro da órbita, que é o compartimento onde ficam os olhos. Então, um abscesso intraorbitário com uma restrição de motilidade ou até mesmo prejudicando a visão do paciente. Geralmente, o prognóstico é muito bom. A partir do momento que se identifica a rinocinusite e faz o tratamento adequado, a gente tem uma boa evolução do paciente e raramente acontecem essas complicações que eu citei. Os pacientes com sinusite crônica, eles podem vir a necessitar de uma cirurgia para correção da deformidade anatômica que venha estar causando esse tipo de quadro recorrente. Mas para fazer esse diagnóstico exato e esse acompanhamento, é imprescindível o acompanhamento com o otorrinolaringologista da sua confiança. Muito importante, o diagnóstico da rinocinusite, na maioria das vezes, é clínico. Então, não necessitamos de exames muito exacerbados ou muito expendiosos para fazer o diagnóstico. O famoso raio-x ou a chapa dos seios da face, que é muito comum no dia a dia, hoje em dia a gente não utiliza mais como critério. Então, se o médico precisar lançar mão de um exame para ajudar no diagnóstico, esse exame ou é a endoscopia nasal, a nasofibroscopia, que o médico especialista pode conseguir fazer no próprio ambulatório, ou uma tomografia computadorizada, que a gente acaba deixando para aquelas suspeitas de complicação ou um paciente que vem tendo um quadro já mais recorrente. Tá bom? Então era isso que a gente tinha para falar sobre rinossinusites. Espero que todos tenham tirado as principais dúvidas sobre o assunto.